que a Sara Vivaco acompanhou, viu, quão difícil foi isso também? Bem, como vocês sabem, eu acompanho esse caso aqui em Londres, na campanha, de perto, até de perto demais. Emocionalmente, é um envolvimento muito grande, é uma tensão constante. Foi muito próximo a minha participação dentro dessa campanha, com as pessoas dessa campanha também. É difícil ver as contradições internas, nem tanta gente, nem todo mundo está numa campanha pelas mesmas razões, né? Isso tem em todas as grandes causas. Eu acho que isso foi um susto que eu levei, e eu acho que é muito importante a gente destacar o papel fundamental que o Brasil teve. Isso eu acho que é um aspecto que eu gostaria de destacar. O outro é que as pessoas perguntavam, como assim? Como que ele foi libertado? Isso é uma vitória, a gente tem que comemorar. Essa questão de um acordo legal com os Estados Unidos, com o Departamento de Justiça, através do advogado Barry Pollack nos Estados Unidos, ele e com também com a intervenção da diplomacia australiana. O que aconteceu? O Assange, muito tempo, foi completamente negligenciado pela Austrália, até que tem uma mudança de governo com o Albanese, que é esse ministro do Partido Laborista. Não que o Albanese tenha grande simpatia pelo Assange, ele mesmo falou que o Assange fez errado, mas nós temos que pôr um fim a isso. Por que ele acha que tinha que pôr um fim a isso? Porque existia, dentro do parlamento australiano, com a oposição e o governo, uma pressão crescente de que aquilo seria um problema nas relações com que o Kevin Rudd, né, o ministro das Relações Internacionais da Austrália, chama de um problema para o futuro, que seria o caso Assange. Então, vai ficando difícil para a Austrália a pressão popular, a pressão parlamentar, no que eles chamam de nosso aliado. Kevin Rudd dá entrevista e fala: os Estados Unidos, nosso aliado, nosso grande aliado, nós tínhamos que tirar isso da mesa. Isso começou a atrapalhar domesticamente, isso começou domesticamente a ser um problema, um incômodo. Houve um sentimento de que isso teria que ser revertido. A solução, quem traz a solução são os próprios advogados do Assange, claro, a diplomacia apenas. Eu já sabia que esse acordo estava sendo, pelo menos há um ano, sendo tentado, negociado, mas era uma coisa que a gente não podia falar. Agora a gente está livre para falar isso, né? Você pode ver as outras entrevistas, as pessoas falam: olha, nós já estávamos tentando esse acordo há muito tempo. O Assange não queria esse acordo, foi difícil convencê-lo desse acordo. Ele não queria assinar, o acordo tem que ser assinado por um juiz americano, ele não queria assinar em território americano, então levaram eles para a ilha Saipan, que é uma ilha que é território de jurisdição americana e que fica ali na Ásia, que é parte da guerra híbrida contra a China dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um cerco à China ali em várias ilhas. Para quem ainda não viu o documentário do John Pilger, né, sobre a China no Netflix, muito importante esse documentário, mostra como os Estados Unidos faz testes nucleares, a França também, ali na Polinésia, no Pacífico, como eles destroem a vida dos nativos com terras nucleares, com testes nucleares, né? As pessoas ficam com câncer, é uma coisa horrorosa. Então ele vai para essa ilha Saipan e assina, e quando ele chega na Austrália, ele chega como um homem livre. Esse acordo, o que significa? O Assange, ele vai se declarar culpado de ter conspirado, recebido e publicado informações de segurança nacional dos Estados Unidos junto com a Chelsea Manning. Ele teria conspirado com a Chelsea Manning. Então, o que o Assange fala diante do juiz é muito interessante. Ele fala assim: tudo que o senhor falou é verdade. Eu pedi as informações para a Chelsea Manning, eu recebi as informações para a Chelsea Manning e eu publiquei essas informações. Mas isso não é um crime. Ele quis dizer, isso não é um crime. Existe uma contradição enorme com isso. E a lei de espionagem, que vocês querem analisar por isso, e o direito da liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Então, o acordo, o Julian aceita por causa disso. Assim, o fato eu fiz. Vocês estão criminalizando um fato que não é criminoso. E isso fica para a liberdade de imprensa. Os Estados Unidos, nesse acordo, ele tem uma vitória,
porque ele sai falando para todos os jornalistas que quem mexer nos arquivos de segurança nacional deles e pedir, receber ou publicar, estaria cometendo um crime de acordo com a lei da espionagem, se você é um estrangeiro. Então, é um alerta também da mão grande da jurisdição americana. Então, aqui fica um problema para os Estados Unidos. E isso também acho que seria pesado ali para uma corte americana decidir e falar assim, olha, liberdade de expressão para o estrangeiro não vale, porque isso não é um direito civil que se vincula à cidadania, isso é um direito fundamental que o estrangeiro ilegal teria que ter dentro dos Estados Unidos. Então, tem isso. Aí a gente pergunta assim, o que aconteceu? O processo estava sempre se estendendo, de repente começou a ficar rápido. E no dia 23 de maio, colhe-se uma vitória, que eles falaram, nós vamos aceitar a apelação do Assange, porque nós não estamos seguros de que o Assange poderá reclamar seu direito de livre expressão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está falando que vai criminalizar ele por ele não ter esse direito de liberdade de expressão. O direito de liberdade de expressão é falar, eu posso publicar porque eu tinha um interesse público, porque os fatos eram verdadeiros. Os Estados Unidos falou assim, olha, ele pode tentar falar que está na liberdade de expressão, mas o estrangeiro possivelmente não vamos garantir. Por essa razão, a Corte Britânica diz aceitar. E aí, o acordo começa realmente a acontecer. Até então, era uma coisa parada, morta, e não acontecia. Aí o acordo começa a ganhar chão e acontece tudo praticamente da noite para o dia, o finalzinho, assim. Semana passada, acho que foi dia 19, de acordo com a esposa do Assange, foi quando eles acreditavam que esse acordo poderia acontecer, e ela entra no avião, ela fica sabendo, acho que é no domingo, entra no avião, ninguém da campanha ficou sabendo, assim, era poucos, editor-chefe, um outro que vinha lá, e o pai da Assange, era uma mão cheia de pessoas que sabiam, o pessoal da campanha mesmo não sabia, que também fui compreendida, apesar de não ser diretamente da campanha, né, ser uma colaboradora. E aí aconteceu isso. Então, foi uma grande surpresa. O Assange, ele sai como um homem condenado, que não precisa pagar uma pena, a pena foi debitada, e a liberdade de expressão também sai condenada. Né? Ele não é como Lula, que saiu, que foi até a última instância, que teve a sua inocência comprovada, que conseguiu vencer a batalha legal até o final, né? Porque o Lula foi brilhante, eu não sou pombo correio, eu não vou sair desse jeito, eu quero ser até o final. Tudo bem que as circunstâncias da Assange são muito diferentes, e a ditatura do Lula também é outra. Mas ele não sai por uma porta grande, né? Ele sai um homem livre, mas ele sai um homem condenado. E parte desse acordo, as pessoas perguntam, ele vai poder fazer o Wikileaks de volta? Ele não pode calar a boca? Hoje a gente já sabe mais desse acordo através das declarações do Barry Pollack, que é o advogado criminalista dele dos Estados Unidos. Ele falou assim, olha, esse acordo não implica em nenhum... Hoje ele é um homem absolutamente livre, ele não precisa abrir mão das atividades jornalísticas, ele não precisa abrir mão do Wikileaks, ele não precisa abrir mão de nada. Ele é um homem agora verdadeiramente livre. Tem uma pré-condenação, né, que eles dizem que querem procurar o perdão. E isso é importante para o Assange, talvez, né? Para a liberdade de expressão ainda continua uma luta.